Olá galera, aqui é o Alessandro, técnica eletrônica. Tô com essa carga eletrônica aqui já pronta na bancada. Já fiz todos os testes, já passou pelo, pelo ponto final, né? O teste final aí. Aí eu queria apresentar para vocês aqui o que foi aprendido aqui, o que foi feito, os testes, tá? Todos os parâmetros aqui. Eu vou botar para funcionar aqui, para que vocês possam ter uma ideia do que é que eu tô falando aqui, tá? Eu faço manutenção em umas fontes, tá? Então às vezes eu preciso fazer um teste de, às vezes vem fonte, o pessoal de campo diz que as fontes não conseguiu tocar lá os equipamentos, né? Então chega na bancada, você liga a fonte e tal, faz uma análise, tá tudo funcionando, tudo ok, certinho. Só que aí você tem que aplicar uma carga para você ter uma ideia. E geralmente a gente aplica uma carga de conformidade com o consumo dos equipamentos lá. O pessoal usa umas fontes de 24 volts, 10 amperes. Tem uns equipamentos que usa fonte de 12 volts, 29 amperes, né? Mas a gente já tem uma ideia do consumo da carga. Então eu aplico uma carga de conformidade com que aquela fonte vai atender na rua, né? Não preciso testar a fonte na sua capacidade máxima, até mesmo porque nem sempre dá. Apesar das fontes serem boas, né? Aquela fonte Manuel não é uma fonte tão ruim, mas também não gosto de forçar, né? Então, geralmente aqui o consumo é no máximo até 9 amperes, tá? Então, eu preciso da carga. A carga que eu usava era essa daqui, ó. A resistência de chuveiro, tá vendo? Então aqui, ó, se eu botar, que nem tá aqui nesse caso, se eu botar aqui, ó, o GND aqui da fonte, eu posso vir vindo aqui com o positivo aqui, tá? Quanto maior a resistência aqui, menor o consumo. Quanto mais próximo aqui, maior a corrente. Só que eu tava a fim de fazer um esqueminha mais bacaninha e tal, e até a fim de dar uma estudada também, botar em prática algumas coisas que eu andei estudando sobre carga eletrônica aí, né? Então eu fiz essa daí para vocês verem. Vou mostrar para vocês aqui o esquema aqui para facilitar o entendimento. Aqui é o seguinte, ó. Nós temos o potenciômetro de 1K, esse cara aqui, tá? Nós temos o MOSFET RFB3207, tá aí. Botei os dois, tá em paralelo, tá? Para poder ajudar na drenagem e diminuir o aquecimento em um só, tá? Mas eu vou explicando para vocês, vocês vão ver que também não é lá essas coisas todas não. Por causa de questão de resistência entre gate e source, nunca é igual. Uma vez um professor falou para mim, acho que era na eletrônica, acho que foi num curso de eletrônica básica que eu fiz há muito tempo, no início da carreira, ele falou para mim que nada era igual. Apesar de que a física quântica hoje está mostrando que sim, né, que tem algo igual. Por exemplo, tem um átomo igual em outro lugar, é o que a física quântica está dizendo. Mas a princípio a gente vai considerar essa premissa aí de que realmente nada é igual. No entanto que eu tive essa experiência na prática aqui na bancada. Onde, dependendo dos MOSFET, um está conduzindo a corrente altíssima, o outro ainda está ali na metade do caminho, ainda tentando abrir o caminho do dreno para o source, tá? Então tem que ir fazendo os testes com os MOSFET sozinho e ver qual que é as tensões no gate que você está aplicando, ver qual que é a tensão de shunt, né? Entre o MOSFET e a carga, e ver também a questão da corrente que está sendo drenada, até você achar um que trabalhe bem próximo. Igualzinho nunca vai achar. Esse tem um bocado de RFB aqui 3207, alguns que eu achei compatível, mas nos testes aqui queimaram. Então é assim, desse jeito. Aí voltando aqui, nós temos aqui o potenciômetro,
Eu já esbarrei nesse negócio aqui 2 vezes já. Nós temos aqui o potenciômetro. Temos os dois MOSFET, 3207, pode ser o 3205 também. O 3207 ele tem ali, ó, 75 volts, tá? Tem ali, ó, 180 amperes, tá bom? Deixa eu ver aqui. Poder de dissipação 330 watts, tá? Aqui, ó, a temperatura de trabalho dele aqui eu tava olhando, ó. Deixa eu ver aqui, ó, de 55 a 175 graus. Tem a tensão de threshold aqui, ó. Deixa eu ver que eu queria mostrar aqui pra vocês. Que é a tensão limiar, né, de partida dele. Que dá aqui de 2 a 4 gate threshold aqui, ó. Gate. Deixa eu ver se eu amplio aqui mais. Cadê? Tá aqui, ó. Gate threshold voltage de 2 a 4, tá? Então, esse threshold aqui é o limiar, né? Então, o limiar de partida dele de 2 a 4 volts, ele já tá começando a partir, né? Entendeu? E esse cara aí atendeu bem aqui o que eu tava precisando. Então, tá esse cara aqui, tá? Temos aqui a carga, o resistor, tá? Vou mostrar para vocês qual foi o que eu usei. No caso aqui eu usei 3 em paralelo. Ficou isso aqui, ó. 1R cada um, 5 watts. Essa dissipação aí é muito importante, viu, galera? Porque eles esquentam. Então, se for um resistor de baixa dissipação, de potência baixa, ele não vai... Ele vai queimar, entendeu? Não aguenta a temperatura, não. Esses aí ainda assim eu botei pasta térmica, tá vendo, ó? Isolei com a manta e botei pasta térmica ainda para poder ajudar a dissipar no alumínio, no dissipador, tá? Ó, esse dissipador desse tamanho aí eu achei que seria o suficiente e ainda não foi, galera. Esquenta muito, quando tá na corrente lá em cima mesmo, os MOSFET esquenta bastante. Aqui ficou assim, ó, 3 de 1R. Resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? O valor disso aí deu 0,333, ou seja, 333 miliohms. Tá? Deu isso aqui, ó, 0,333 R, que é equivalente a 333 miliohms. Tá? Esse é o valor aí do resistor. Mas aqui funcionou também, galera, tá? Se você não tiver resistor e tiver uma resistência velha de chuveiro, só que é aquilo que eu expliquei. Quanto mais você vai aproximando aqui, ó, da ponta GND, mais corrente vai drenando, tá? Até que chega uma hora que aí você tem que ir acompanhando a temperatura do MOSFET, para não passar lá. Senão ele torra. Comigo aqui aconteceu, torrou uns 2. Aí depois, numa outra tentativa, torrou as resistências. Depois torrou mais um MOSFET até eu conseguir deixar tudo ajustadinho nesses dois aí. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? Você aplica aqui a tensão. Por exemplo, aqui que nem eu estou fazendo aqui. Estou com uma bateria de 12 volts. Tá? Então o 12 volts está entrando aqui no dreno do MOSFET. Tá? Deixa eu botar aqui, ó, dreno, source e gate. Então no dreno tá entrando aqui os 12 volts, tá? No gate, tá? No gate aqui, ó, tá chegando 12 volts aqui também. Isso aqui, ó, vale atentar vocês aqui, ó, explicar para vocês que é o seguinte, o potenciômetro, vamos supor, eu tô com o potenciômetro numa posição em que ele vai drenar 3 amperes, por exemplo, com a mesma tensão aqui, ó. Quando eu fui fazer os testes com 24 volts, eu não me atentei, tá? E o potenciômetro estava numa posição que a tensão que chegou no gate era muito acima do que estava antes com a tensão de 12 volts. Então, ou seja, a saturação vai além do que estava numa tensão menor.
tá? Aí foi a hora que um dos MOSFET queimou. Então, quando vocês forem fazer os testes com a tensão acima dos 12 volts, que esse circuito funcionou perfeitamente em 12 volts. Funciona em todas as outras tensões, mas você certifique de que o potenciômetro está no zero e ele tem que vir lentamente, tá? Porque em 24 volts a tensão vai ficar maior, mesmo o potenciômetro atuando. Então a saturação do MOSFET é numa posição bem antes, tá, do que em 12 volts. Vamos supor que em 12 volts aqui, ó, tá dando 3 amperes. Em 24 vai ser bem antes aqui, ó. Então você tem que se atentar nisso aí, tá? Para não queimar seus MOSFETs aí. Então o potenciômetro libera uma tensão aqui para gate. Temos um resistor aqui de pull down. O que que acontece? Esse resistor é para garantir 0 volts aqui, ó, no gate do MOSFET, quando você tiver com o potenciômetro todo desligado, tá? Por quê? Porque se não tiver esse cara, quando você aplica uma tensão aqui e você volta o potenciômetro, esse cara tem tipo um efeito memória. Ele continua conduzindo. Então quando você desliga o potenciômetro, o que que vai acontecer? Esse resistor garante um 0 volt aqui, ó. Aí ele vai e desliga instantaneamente. Se você não colocar, ele fica conduzindo, tá? Depois que você fechar aqui o potenciômetro, tá? Então ele vai conduzir, tá? O resistor aqui, mesmo sendo baixo, mas com a potência alta, vai ter uma tensão residual aqui, tá? E aí esse resistor aqui é que faz com que haja uma corrente aqui, tá? Então, ou seja, você chega o circuito coloca a saída de uma fonte quase que num curto, tá? Mas não chega a ser um curto porque tem uma resistência. Tanto a resistência interna aqui de dreno passou-se através do controle, como esse resistor aqui. Ou seja, mesmo que esse cara passar a conduzir totalmente, tá? Esse cara não deixa ser o curto total. Mas para isso, todos os dois precisam de uma refrigeração, porque a temperatura vai lá em cima, muito alto. Tem uns resistores aí de potência, vem até com encapsulamento de alumínio, vende aí no Mercado Livre. Uma hora eu vou até comprar uns aí, já era até para ter comprado isso antes, eu que fico enrolando. Mas são bastante eficazes também. Só que aqui você pode usar isso aqui, ó. Pode usar a resistência do chuveiro, ó. Tá? A resistência do chuveiro você pode usar ela até sozinha. A questão é só que você não tem um controle eletrônico aqui, tá? Então aí fica a critério de cada um. Mas eu sempre usei ela desse jeito. Aí botava um ventilador, tá? Quanto mais quente tiver aqui, menos consumo, menor é o consumo. E quanto mais frio, maior o consumo. Porque a resistência está lutando para esquentar e você está esfriando ela. Agora quando ela esquenta o consumo é menor. Porém o risco dela partir é grande, tá? Então é isso aí, eu vou ligar aqui para vocês acompanharem aqui esse teste aqui. Eu já estou aqui com 12 volts sendo aplicado no circuito, está chegando aqui no potenciômetro 12 volts e no dreno dos MOSFET, via esse cabo aqui. E daqui transfere para cá. Estou com um monitorador aqui, um termopar aqui para monitorar a temperatura, tá aqui. Aqui vou medir a tensão de gate, tá? Tensão de gate está sendo compartilhada, tá? Pino central do potenciômetro vem pro gate, e os dois drenos estão jampeados e o cabo vem aqui, passa ali no amperímetro. Esse amperímetro aqui ele é AC, DC. Aqueles maiorzão, os alicates, você tem que olhar, a maioria deles é tudo AC, então não vai te servir para fazer essa medição. Aqui eu tenho esse aqui que é AC e DC, tá? Esse cara aqui, ó. É muito bom esse amperímetro aqui, ó. O único problema é que ele usa essas pilhas pequenininhas. Essas pilhas tipo de relógio, tá? Deixa eu ver se... Eu até troquei aqui duas aqui. Deixa eu ver se eu acho elas aqui para mostrar para vocês aí. Então usa essas pilhinhas muito pequenas aqui, ó. Então não dura muito tempo. Essa daí, ó. Tá vendo? De relógio mesmo. Usa duas dessas. Esse cara aí, ó. Ele é muito bom. Só que usa essas duas pilhas. Essas baterias é cara pra caramba. Tá? Aí
A desvantagem é essa, mas se você conseguir fazer uma adaptação aí, você vai ter um bom amperímetro alicate aí, tá? DC e AC. Então tá aí o cabo que sai do dreno vem aqui, passa lá e vem aqui para os resistores, tá? Que é esse ponto aqui, ó, shunt, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, os engenheiros usam muito isso aqui para coletar uma corrente de informação. Fonte usa muito isso aí, tá? E alguns equipamentos também que o cara quer monitorar se está ligado, por exemplo, vamos supor que o engenheiro quer monitorar se o equipamento está ligado, se está circulando corrente. Ele coleta uma informação daqui e manda para um componente que transforma isso em informação, para um microprocessador, alguma coisa assim, tá? Então quando eu falar shunt, vocês já sabem que é essa tensão entre source do MOSFET e o resistor, que está aqui a ponteira vermelha, vindo para esse multímetro que eu estou monitorando. Estou usando 2 cooler, tá? 220, porque esquenta pra caramba. Esse dissipador não é o suficiente para trabalhar sozinho. Eu achei que era, não é. Esquenta bastante mesmo, tá? E eu vou ligar aqui. Deixa eu passar para vocês rapidinho só essas informações. Isso aqui foi o que eu coletei, tá? Quando o gate está com 1 volt, 620 mA de consumo, 180 mV no shunt, tá? Shunt é esse ponto aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Esse ponto entre dreno, entre source e resistor. E 34 graus com um cooler, tá? 4.4 volts, 1 ampere, 540 mV, 41 graus. 5.18 volts, 2 ampere, 1.5 volts de shunt, 70 graus. 5.95 volts no gate, 3.3 ampere, shunt 243, 104 graus, tá? 7.13 de tensão no gate, 5.14 ampere, 3.64 volts, 119 graus. E isso já com 2 cooler. Aqui foi com um cooler, que eu já coloquei o outro cooler. Só para vocês terem uma ideia aí. Então vocês analisem essas informações, façam as comparações aí. Para poder vocês chegarem às conclusões, caso vocês queiram projetar um circuito desse para vocês aí para a bancada. Isso é muito útil na bancada, galera. Tá? Então vamos lá. Vou começar aqui com o potenciômetro. Tá? Vou começar aqui no potenciômetro aqui, estou girando ele, estou com a minha carga ali, estou girando ele. Deixa eu ver quanto é que eu já tenho de tensão aqui no meu multímetro. Ele está meio falho, mas ainda está pouco ainda, tá dando 210 mV. Ó, minha corrente está subindo, ó. 1 ampere. No shunt deu 1 volt, tá? 35 graus, tensão de gate, ó, 4.94 volts, tensão de gate, tá? E eu tenho 1.24 ampere, 25, tá? Os MOSFETzinho aqui já tá mornando, ó. Olha lá, 58 graus já, 60 graus, ó. Daqui a pouco eu vou ter que ligar os cooler, tá vendo? Vou aumentar aqui essa corrente. Vamos botar 3 amperes. 3 amperes. No gate eu já tenho 6.46 volts. O multímetro ali tá faltando um segmento ali, ó. Mas é 6 volts ali. Ó, 109 graus, ó. Tem que ligar os cooler, ó. Tá vendo? Sobe muito rápido a temperatura. 3 amperes. Tá vendo? Tensão de shunt 3.707. Vou subir mais aqui. Vamos botar 5 logo. 5.12. 4.35 de shunt, tá? Gate 7.7 volts de gate, 129, 130 graus.
dois coolers, tá? Em cima aqui dos MOSFET. Beleza? Como é teste, você não fica muito tempo com isso ligado. Então, aqui é porque a gente está fazendo o teste, né? Mas quando você vai aplicar uma carga numa fonte, você aplica, monitora por segundos e já libera. 6 amperes. Vamos botar 7. 134 graus. Tensão de gate 9.42. Tensão de shunt 5.96 volts. 7 amperes, tá? Ó, 136 graus. Tá vendo? 7 amperes. Vamos aqui. 8 amperes. 6,90 de 6.9 volts de shunt. 133 graus. Vamos ver gate. 10.52 de gate. Tá vendo? E o máximo que ele dá 9 volts, 7,70 de shunt, 127 graus, gate 11.5 volts. Então é isso aí, galera, para vocês verem aí que o negócio funciona, é um adianto. E se eu jogar pra cá também, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Lembrando que na saída da bateria eu tenho um fusível, tá? Caso tenha algum problema, eu tô com um resistor de 10 A porque eu preciso drenar 9 A de corrente, tá? Então eu botei um de 10. Se eu tiver no potenciômetro eu ver que tá chegando 9 ponto alguma coisa próximo de 10, eu paro para não queimar o fusível. Eu posso fazer isso aqui também, galera, ó. Se eu espetar aqui essa ponta jacaré aqui, ó, tá quente, ó. O resistor esquentou, mas a temperatura tá baixando. Vamos lá, coloquei lá. Então, ou seja, minha resistência é daqui pra cá. Vamos ver quanto é que eu consigo drenar de corrente nisso aí. Tô aqui, ó, tô no potenciômetro. 1 ampere, 0.5, 0.9, 2 amperes, 3.24 amperes. Está sendo consumido desse ponto aqui a esse ponto. Deixa eu ver quanto é que dá de shunt. Shunt vai ser aqui 7.95, tá? Aí vocês reparem bem, ó, 3.16 amperes. Se eu pegar aqui, jogar ele aqui no meio, ó, minha corrente foi para 6.2 amperes. Tá vendo? E lá tá esquentando. Quanto mais eu chegar próximo, maior o consumo. Chegou a 15. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mesmo aqui, ó. Chegou a 15. 4 amperes. Então, ou seja, você pode variar isso também, se você não quiser ficar nesse ponto fixo. Por que que eu coloquei a saída na ponta jacaré? Se eu for testar uma fonte de corrente baixa, tá? Eu tenho um potenciômetro, mas também eu posso usar esses resistores aqui, que o consumo é mais baixo, dá até 5 amperes. Não, deu 9, né? Na verdade. Se eu vou testar uma fonte de corrente baixa, eu posso usar essa parte maior aqui da resistência. Vocês viram que aqui deu 4 amperes. 3, 4, né? 3.17, se não for me engano. Agora vamos supor que eu queira uma corrente menor. Vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Estou medindo agora daqui pra cá. O GND tá aqui e eu botei o dreno, o source do MOSFET aqui. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Tá ali, né? Deixa eu ir subindo aqui.
Ó, bem baixinho. O potenciômetro já tá lá na frente, ó. E o consumo bem baixinho, ó. 1 ampere. Vamos ver no final do potenciômetro. 1.9 ampere. Ou seja, isso ali, ó, daqui até esse ponto, tá consumindo aqui, ó, 1.94 ampere. E vai consumir mais se eu tirar esse... Desliguei ali aquela ventoinha ali. Agora ele vai esquentar. Porque ele esquenta, toda vez que ele esquenta, na verdade o consumo cai. A lógica é essa. Porque se tá quente ele tá exercendo menos trabalho. Não chegou a cair. Um ponto 94. Não vai subir não. Eu achei que ia subir. Mas eu fiz os testes em outra situação. Toda vez que essa resistência ficava vermelha, a corrente diminuía. É engraçado você... Por isso que eu falo, galera. Às vezes, eu tenho um conhecido que o cara saiu do curso técnico e não fluiu. As coisas não foi. Mas eu perguntando pra ele, o que tu tem feito em casa e tal, e o cara, não tem feito, não tem uma orientação e tal. Aí é aquilo que eu falo, realmente, talvez para alguns é mais complexo. Mas eu vou falar pra vocês aqui. Esses testes que a gente faz em casa, galera, ensina muito. Tá? Por exemplo, você pega só de você pegar um resistor e ficar aplicando uma tensão nele, botar ele num LED, botar um resistor em série com outro, em paralelo, medir as tensões e tornando isso hábito, você vai se familiarizando com o funcionamento dos componentes. E isso ajuda bastante, isso te dá um embasamento, isso faz com que um dia que você pegar um circuito, você sabe o que acontece se você vê que tem dois resistores em série um com o outro. Então você vai conhecendo os componentes, tá? Aí é o que eu falo pra vocês. No dia que eu fiz esse teste, que eu vi que esse cara aqui esquentava, aí eu tive a curiosidade de botar o amperímetro para me ver a corrente. E quando ele estava muito quente, ele rebentou, a resistência partiu. Aí eu fui e coloquei outra resistência, né? Estiquei mais ela. Só que aí eu botei o cooler para refrigerar. Aí eu vi que quando o cooler estava refrigerando a resistência, o consumo era maior. E quando eu desligava o cooler, que ela envermelhava, o consumo caía, ou seja, não era necessário tanta corrente para exercer aquele trabalho, porque ele já estava chegando no seu limite de trabalho. Estava vermelho. E quando ela está fria, ela está exercendo o trabalho. A tendência é sempre ir esquentando, até a hora que o corpo físico aguenta, entendeu? Então você vai descobrindo essas coisas. Uma vez eu tenho um monitor de tubo ali, eu gosto muito desse monitor, tá comigo já tem há muitos anos. E um dia, por curiosidade, eu estava consertando um no-break e eu estava aplicando várias cargas no no-break para poder testar mesmo ele ao extremo. Que acontece? Eu vou até falar uma coisa rapidinho aqui, já que veio na minha cabeça. Eu não testei essa carga eletrônica em tensão AC, tá? Não fiz esses testes, não sei como é que vai comportar, tem que fazer uma análise. Só em tensão DC. Aí voltando aqui para a história. Aí eu liguei aquele monitor, tá? Ele tem um pouco de consumo. Liguei aquele monitor no no-break e botei o alicate amperímetro. E eu acabei percebendo, galera, que quando a tela tá toda branca, assim, ó, ou seja, toda clara, o consumo é maior do que quando a tela tá escura. Então, ou seja, consumo, tela muito clara, tá? Brilho máximo, o consumo é maior. Tem toda a questão LED, né? Formação da imagem. E quando tá escuro, o próprio sistema controla a intensidade de consumo, entendeu? Então, ou seja, tudo isso aí são detalhes que você vai observando e vai te ensinando, tá? Então, teste em bancada, galera, mesmo que você venha explodir tudo, mas você aprende muita coisa com teste em bancada, beleza? Aí eu queria passar para vocês aí, foi mais uma experiência aí para mim.
show de bola. Gostei pra caramba aqui. Quebrei a cabeça aqui, mas deu certo aqui, funcionou bacana, tá? Agora eu deixei 2 fios aqui de GND, um com a garra jacaré e o outro para conectar lá na saída. O outro aqui é a alimentação, tá? Então, se vocês gostaram aí, galera, deixa dar o joinha aí para ajudar o canal, tá? Se você tiver interesse, se inscreva aí no canal, tem muitas informações boas, tá? Eu vou tirar aqui o dissipador aqui para vocês verem o circuito limpo aqui, com a cara limpa aqui, ó. Deixa eu tirar esse alumínio aqui que eu coloquei. Coloquei esse alumínio aqui para segurar a ponteira assim do termopar. Aí tá aí o circuito aí, ó. Você pode botar ele em pé, botar um cooler aqui atrás nas aletas de dissipação. Deixa eu soltar aqui antes que dê um problema, tá vendo? Essas aletas de dissipação, o alumínio ele dissipa o calor com mais intensidade aonde é ponta, nas partes mais finas. Por isso que esse dissipador aqui ele é bem fininho aqui, ó, as aletas dele. Então isso é bom porque ajuda a dissipar mais. Às vezes a gente acha que o alumínio grosso aqui, ó, é que é bom para dissipar, mas a troca de calor com o ambiente é feita por essas partes mais finas, tá? Então, mas esse alumínio ainda não foi satisfatório. Deixa eu passar para vocês a medida dele aqui, ó, para vocês terem uma noção aí para quando vocês for montar o de vocês aí, ó. 145 milímetros, 148, 149 por 94, 95, 90, né? 90. Quanto de altura? 25 de altura, tá? Essas são as dimensões aí do dissipador. Mas se tiver um maior, melhor. Quanto maior, melhor, tá? Então é isso aí, galera. Deixa o joinha aí para ajudar aí o canal. A gente faz um trabalho aí para ajudar vocês aí. Se puder ajudar a gente, dá o joinha e se inscreva aí. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Valeu!